amigos, olá amigas do nosso canal do YouTube, DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado em Carmo do Rio Claro. Estou falando para vocês sobre a propaganda eleitoral neste ano de 2020, onde nós teremos as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores em todas as cidades brasileiras. Quero falar para vocês hoje sobre a propaganda eleitoral na imprensa escrita. Falei para vocês da propaganda de um modo geral, propaganda na internet, e vou falar um pouco hoje sobre a propaganda escrita. E quero falar sobre 4 regras que devem ser observadas para a realização dessas propagandas na imprensa escrita. E essas 4 regras eu extraí de um estudo que eu fiz na resolução número 23.610/2019, especificamente no seu artigo 42 e no artigo 43 da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições. A primeira regra diz o seguinte: são permitidas até a antivéspera das eleições. Antivéspera das eleições é o dia 13 de novembro, porque a eleição será no dia 15, a véspera é o dia 14 e a antivéspera é o dia 13. Então são permitidas até a antivéspera das eleições a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso, tá certo? Vou repetir, são permitidas até a antivéspera das eleições, até o dia 13 de novembro de 2020, a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso. Deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. Então, essa é a primeira regra da propaganda na imprensa escrita. Segunda regra, é proibida a publicação de propaganda eleitoral que exceda a 10 anúncios por veículo em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de revista ou tabloide. Então, vou repetir. É proibida a publicação de propaganda eleitoral que exceda 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato, num espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de revista ou tabloide. Então, são as 2 primeiras regras, tá certo? E quais são, eu vou colocar para essas 2 primeiras, qual é a sanção aplicada pela não observância dessas 2 primeiras regras. O legislador criou a proibição e trouxe agora a sanção. Os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, as coligações e os candidatos beneficiados ficarão sujeitos ao pagamento de uma multa no valor que varia de R$1.000 a R$10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Então a multa vai de R$1.000 a R$10.000, ou o valor da propaganda, do valor pago pela propaganda, se este valor for maior. Essa multa pode ser aplicada aos responsáveis pelos veículos de divulgação, os partidos políticos, as coligações e os candidatos beneficiados. A terceira regra diz o seguinte: é permitida a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. No entanto, eventuais abusos ou uso indevido dos meios de comunicação estarão sujeitos à apuração e punição nos termos do artigo 22 da Lei 64, Lei Complementar 64 de 1990, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, tá certo? Então, vou repetir aqui essa terceira regra. É permitida a divulgação de opinião favorável ao candidato, ao partido político ou à coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. No entanto, eventuais abusos ou uso indevido dos meios de comunicação estarão sujeitos à apuração e
punição nos termos do artigo 22 da Lei 6490. O que diz o artigo 22 da Lei 6490 para a gente se inteirar melhor deste assunto? Diz o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Aí a própria lei traz o rito que deve ser obedecido para se fazer esta representação prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490, que é a chamada Lei das Inegibilidades. E a quarta e última regra para a propaganda na imprensa escrita diz o seguinte: é permitida a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita no site do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Então, esta é a quarta e última regra da propaganda na imprensa escrita. Espero que vocês tenham gostado. Encerro aqui este meu vídeo de hoje e terminando essa parte da propaganda escrita na imprensa. Agradeço a você que me acompanhou até agora. Obrigado por ter nos assistido. Você que me acompanha pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu ok, deixe a sua mensagem. Até a próxima, se Deus quiser.